Boa noite a todos, a graça e a paz aos nossos amados irmãos. Estamos iniciando mais uma experiência online, a nossa Sexta da Vitória. Espero que você esteja com grande expectativa no seu coração para receber uma palavra poderosa de Deus nessa noite. Inclusive, eu quero aqui compartilhar com você um versículo muito importante da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No tempo em que estamos vivendo de pandemia, as pessoas estão desesperadas. E Jesus está dizendo para você nesta noite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Então fique atento até o final. Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida nesta noite. Amém? Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado
perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Amém, amados, que bom! Período maravilhoso de adoração ao Senhor através dos louvores. Agora chegou o momento de nós ofertarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Momento de entregarmos a nossa oferta, os nossos dízimos. A palavra do Senhor no livro de Malaquias diz assim, capítulo 3, no versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Que promessa de Deus! Quando nós decidimos sermos ofertantes e dizimistas, há uma promessa de recebermos bênçãos sem medidas, né? Nesse momento, nós vamos estar orando, mas eu quero aqui deixar algumas orientações para você sobre a oferta e o dízimo. Como nós não estamos reunidos, não podendo estar reunidos de forma presenciais, né, você pode estar ofertando também através do banco, fazendo um depósito ou uma transferência, ou até mesmo entrando em contato conosco, que nós podemos passar na sua casa e recolher a sua oferta e o seu dízimo. Você que é nosso amigo, é só também entrar em contato conosco, nós podemos orientar você como que você pode estar ofertando e dizimando no nosso ministério. Porque sabemos, amados, que mesmo em tempo de pandemia, a igreja continua funcionando, ela tem todo o seu trabalho a ser executado e a sua oferta, o seu dízimo faz parte da igreja, faz parte desse trabalho tão maravilhoso. Então nós vamos nesse momento orar pelas ofertas, pelos dízimos, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Santo Deus, Pai poderoso, nós queremos Te honrar nesta noite, nós queremos glorificar a Ti, Senhor Deus, ó Pai, por todos os dízimos, todas as ofertas que têm sido entregues a Ti, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada vida, cada família, que o Senhor, Pai amado, traga, Senhor Deus amado, sustento para cada família, meu Deus, para a Tua igreja, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Seu amor e pela Sua graça, Pai, pelo sustento que o Senhor tem trazido a cada um, ó Deus, por termos a oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, ofertando e adorando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, queridos, prepare o seu coração, agora que Deus tem uma palavra poderosa do céu para derramar sobre a sua vida. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar.
semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela... Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom, estamos aqui mais uma vez, mais um momento onde estamos compartilhando a palavra do Senhor. Espero que durante esse início, de reunião, onde nós já adoramos ao Senhor com os louvores, já adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, e espero que você esteja com uma grande expectativa no seu coração para receber a palavra do Senhor, para ser ministrado pela palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Hoje nós vamos orar no final pelos seus pedidos. Você vai colocar aí no chat do nosso bate-papo, aí você vai expressar aquilo que você está precisando, e nós vamos no final estar orando pela sua necessidade, nós vamos estar orando pela sua corrente também, das 7 sexta-feira, e Deus com certeza vai operar um grande milagre sobre a sua vida, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 20, com a graça do nosso bom Deus, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, independente se estamos reunidos de forma presencial ou não, continuamos cumprindo o papel de levar o Evangelho do Reino de Deus a todas as pessoas. Então eu já quero dizer para você o seguinte: compartilha essa live na sua rede social. Convida os seus amigos, os seus parentes, para que eles possam também receber a palavra do Senhor e eles serem ministrados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É uma forma que você vai estar compartilhando o Evangelho, você vai estar evangelizando outras pessoas, levando as boas novas da palavra do Senhor. Mateus capítulo 20, versículo 29. Se você está com a sua Bíblia aí, abra nesse texto, nós vamos ler e nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, os milagres de Jesus. Versículo 29 diz assim: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Amém? Eu vou ler primeiramente esse texto, depois nós vamos comparar esse mesmo texto em um outro evangelho. Mas se nós formos olhar para o contexto desse momento, no capítulo 20, logo no início, Jesus falando sobre o reino de Deus, ele conta uma parábola. E a parábola era a seguinte, que um certo chefe de família, ele saiu de manhã para contratar alguns empregados. Saiu para contratar alguns empregados para trabalhar na sua vinha. E ele diz que na primeira hora do dia ele contratou, e o contrato foi de 1 denário pelo dia trabalhado, que era realmente o salário de um trabalhador naquela ocasião. Depois ele saiu em outro momento, outra vez, já era a hora sexta, depois a hora nona, e ele foi e encontrou mais algumas pessoas ali que estavam sem trabalho e também mandou eles trabalhar na sua vinha. E por último diz que na hora 1/10, ou seja, faltando apenas 1 hora de trabalho, ele encontrou ainda pessoas que estavam ociosos, sem nenhum trabalho. E ele falou: por que vocês estão aqui ociosos? E aí alguém falou: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vá até a minha vinha, trabalhe lá e depois vocês vão receber o salário que vocês merecem. E a Bíblia diz que quando eles retornaram para receber o salário, o Senhor mandou que o seu servo começasse a pagar dos últimos
Então foi pago àqueles que foram contratados por último 1 denário. Então aqueles que foram contratados primeiro esperavam, então nós vamos receber no mínimo 12 denários, né? Porque nós trabalhamos mais horas do que aqueles demais. Só que quando chegou aqueles últimos, eles receberam o que havia sido contratado. Eles ficaram muito tristes, questionaram o dono daquela vinha e falou, mas nós trabalhamos o dia inteiro, debaixo de sol. E aquele senhor falou, mas foi esse o nosso salário que nós contratamos, né? O que impede de eu ser generoso com esses homens? E aí Jesus, então, depois, continuando a sua caminhada, diz a Bíblia que quando eles estavam indo para Jerusalém, né, a mãe de alguns daqueles discípulos se aproximou e pediu que os seus filhos pudessem se assentar um à direita, outro à esquerda de Jesus. E Jesus falou, isso não compete a mim, mas sim somente a Deus. E aí Jesus fala sobre eles beber do cálice, né, e comer o mesmo pão, e aí eles aceitam tudo. E depois Jesus fala assim, que nós precisamos aprender a ser servos, porque o Filho do Homem ele veio para servir. Então Jesus começa logo em seguida esse trajeto até Jericó, né? Fala aqui no texto que nós lemos, partindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu, ou melhor, eles estavam saindo de Jericó e aquela multidão acompanhando Jesus, e ele encontrou esses dois. A Bíblia aqui no Evangelho de Mateus fala sobre dois cegos, né? Homens que eram cegos, que estavam ali pedindo esmola. Mas eu quero aqui atentar para você como que o Evangelho de Marcos ele nos relata um pouquinho diferente esse mesmo texto que nós aqui estamos abordando. Então eu gostaria que você fosse comigo agora lá no Evangelho de Lucas, ou melhor, de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu apenas aqui quis fazer uma introdução dentro daquilo que Jesus estava passando até chegar a esse momento. A gente percebe que Jesus estava trazendo alguns ensinamentos, né? E depois ele se depara com a situação de um homem que precisava da graça e da misericórdia do Senhor. Então agora nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, se você está com a sua Bíblia aí, abre aí comigo e vamos acompanhar essa leitura que diz assim: E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que se fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando a sua capa, descia a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vá no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. São dois textos que relatam a mesma história, só que com uma visão um pouco diferente. A gente percebe que Mateus destacou que existia dois cegos. Não fala o nome deles, não conta os detalhes do momento, enquanto que Marcos, ele apenas cita que existia um cego e ele se reserva a dizer até o nome desse homem, né? E alguns fatos que eu gostaria que nós abordássemos nessa noite, para aprendermos um pouquinho sobre como que é importante a nossa postura quando nós queremos receber um milagre, quando nós queremos ser beneficiados
com os milagres que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Se eu perguntasse nessa noite quantos aqui querem receber um milagre, né? Quantos gostariam de receber um milagre, é bem provável que todos iriam dizer aí, né? Amém, eu quero, eu preciso de um milagre. A maioria de nós, ou praticamente todos, iríamos dizer, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre. Todos nós. Mas será que nós estamos tendo atitudes corretas para que o milagre possa acontecer? Será que estamos desenvolvendo, né, em nossas vidas atitudes? Será que estamos ali gerando em nós esta fé? Será que nós estamos dando passos importantes para que esse milagre que nós tanto esperamos, ele possa acontecer? A gente poderia aqui olhar para a vida de Bartimeu e pensar assim, uma vida à beira do caminho. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava ali naquele lugar. Não sei dizer com certeza se ele estava ali desde quando ele era ainda um jovem ou uma criança. A gente não sabe, mas tudo leva a crer que não era pouco tempo. Até porque ele estava ali esmolando, pedindo dinheiro, talvez uma forma de que ele recebesse uma ajuda para se sustentar ou até mesmo para se manter vivo. Ele estava acostumado a receber migalhas e esmolas. Era assim que Bartimeu vivia. Era dessa forma que ele se mantinha vivo. À margem, vendo todos passarem. Ou seja, ele estava numa posição onde ele via muitas pessoas passarem por aquele lugar. É bem provável que passou ali pessoas que tinham posse, dinheiro, e que talvez não lhe deram nada, outros que não eram tão assim abastados, mas que tinham um coração de compaixão e entregou alguma oferta, algum esmola para ele. E assim, amados, ele estava ali vivendo esse tempo e naquele lugar ele viu muitas pessoas, todo tipo de pessoa passou por aquele lugar, né? E sabe, amados, acontece que em algum momento ele ouviu falar de Jesus. Num determinado momento ele escutou que Jesus estava passando por ali. E eu chego à conclusão que é bem provável que Bartimeu já tinha escutado alguma história a respeito de Jesus. É bem provável que ele já havia ouvido que Jesus poderia, de alguma forma, levá-lo a experimentar a cura, a voltar a enxergar, ou até mesmo a enxergar. Eu não sei quanto tempo ele estava naquela situação, se ele nasceu com o problema, ou se já tinha algum tempo, ou se já depois dele ter uma certa idade, né? A gente não sabe exatamente como foi que aconteceu isso com Bartimeu, mas ele estava ali pedindo esmola porque ele era cego. Mas nessa ocasião, ele ouviu falar que Jesus, e isso mudou completamente a sua perspectiva. Será que quando surge a oportunidade de nós recebermos um milagre, nós temos a capacidade de mudar a nossa perspectiva? Será que quando nós estamos diante de uma situação em que nós sabemos que somente a ação sobrenatural de Deus pode mudar aquilo, nós estamos dispostos a mudar a nossa perspectiva de visão daquilo que nós estamos vivendo? Ou nós vamos estar acostumados e ficarmos ali prostrados diante da situação sem ação nenhuma? A gente percebe que Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, isso mudou completamente a sua perspectiva da situação. Mudou completamente a maneira dele agir. Então a primeira lição que nós precisamos aprender da história de Bartimeu é que quando eu estou diante de uma situação que foge do meu alcance, aquilo que eu não posso fazer, eu preciso mudar a minha perspectiva e saber que de alguma fonte, e essa fonte é Deus, eu posso receber a saída, eu posso ser transformado pelo poder de Deus. Isso é uma mudança de perspectiva. Eu não posso ficar apenas olhando para a minha situação. A gente percebe que Bartimeu, ele sabia que ele era cego,
e que por ele não teria condições nenhuma de mudar aquela situação. Mas de repente, ao ouvir falar que Jesus estava passando ali, ele mudou a sua perspectiva, a sua maneira de olhar para a situação. Ele focou em um outro momento, ele focou em um outro alvo, e esse alvo chamava-se Jesus de Nazaré, né? Então, isso mudou completamente a sua perspectiva. Não é possível saber quanto tempo, como eu falei, ele pensou em Jesus. Eu não sei quando foi que ele ouviu falar de Jesus, se fazia pouco tempo, ou se alguém já tinha falado para Bartimeu há muito tempo e ele estava esperando esse dia chegar, né? Mas sabe, amados, o que nós podemos aprender com ele é que ele, quando viu a situação ali e o momento que chegou, ele aproveitou. Então, a primeira coisa, amados, que a gente percebe na vida de Bartimeu, ele mudou a sua perspectiva. Vamos voltar para o texto para a gente descobrir mais algumas coisas interessantes. Lendo, então, aqui diz, né? Ele estava sentado do lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda coisa, amados, que nós precisamos observar na vida de Bartimeu. Ele foi, ou melhor, né, vamos aqui olhar para o texto, né? Ele não, até esse momento, ele apenas utilizou a sua voz, né? Ele começou a clamar. Segunda coisa, eu preciso clamar a Deus, né? Eu preciso mudar o meu foco, a minha perspectiva, olhar para Jesus. Eu sei que você vai falar, mas ele não enxergava. Mais, amados, ele estava convicto de que Jesus estava passando ali. Alguém falou para ele. E ele, então, segundo ponto, segundo passo, ele clamou. Ou seja, a segunda coisa que eu e você precisamos fazer é clamar. Abrir a nossa boca em oração. Nós vamos orar daqui a alguns minutinhos. Então, você que tem a sua necessidade, você que precisa de um milagre, primeira coisa, você precisa mudar a sua perspectiva. Você precisa mudar o seu foco e olhar para Jesus. Segunda coisa, você precisa clamar. Você precisa buscar de Deus e saber que Ele tem a resposta para você. Segunda coisa, queridos, que nós, ou melhor, terceira coisa que nós podemos prestar atenção aqui, né? Depois que ele começou a clamar, algumas pessoas, diz assim, e muitos mandaram que se calasse. Isso nos reflete em que quando nós estamos em busca de um milagre, com certeza virão as situações ou até mesmo circunstâncias para tentar de alguma forma nos desanimar, nos desestabilizar, para que nós possamos perder a nossa perspectiva, perder o nosso foco. Vão surgir situações, embaraços, vão surgir problemas maiores que vão tentar nos atrapalhar de receber esse milagre. Percebe você que Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. E as pessoas que estavam ali, aquela multidão, falou: cale-se. Mandou ele ficar quieto. Ou seja, eles não queriam que Bartimeu ficasse gritando. Quantas vezes nós estamos sendo impedidos de alcançar o nosso milagre? O inimigo se levanta, o inimigo coloca obstáculos que tenta nos impedir de receber o nosso milagre. O inimigo tenta de todas as formas atrapalhar a nossa vida. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizer: olha, eu preciso ir na igreja, mas todas as vezes que eu estou me preparando para ir para a igreja, aparece alguma coisa. É claro, nós não estamos podendo ir na igreja esses dias, né? Mas hoje em dia, a igreja está reunida dessa forma que nós estamos aqui. Quantas pessoas, né,
sempre no horário em que ela vai parar para ouvir a mensagem, aparece algum obstáculo. O diabo surge com situações para atrapalhar, né, o nosso momento. Então, sabe o que aconteceu? Bartimeu não deu ouvidos para aquelas pessoas. Eles mandaram ele se calar, mas pelo contrário, ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Terceira coisa, mas nós precisamos ser perseverantes. Precisamos ser persistentes naquilo que nós estamos buscando. Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu tenho orado. Meu irmão, não desista. Não pare de orar. Não pare de lutar. A sua vitória é certa. Não pare de clamar. Não pare de buscar a Deus. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nós não podemos parar de forma alguma de orar, de clamar, de buscar a presença do Senhor. Bartimeu não parou, ele gritou, ele implorou que o Senhor Jesus tivesse compaixão da vida dele. Meu irmão, hoje é noite onde que nós vamos orar. Você não pode desanimar pela circunstância, você não pode ficar paralisado, achando que não vai acontecer. Pode acontecer sim, em nome de Jesus. Deus vai mudar essa história. Deus vai transformar. A Bíblia fala que Jesus escutou. E Jesus tem escutado o seu clamor, meu querido. Com certeza. Fala assim: e muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. Aleluia! Eu fico aqui imaginando quando Bartimeu foi avisado: olha, o mestre está te chamando. Como deve ter ficado o rosto de Bartimeu quando recebeu essa notícia a respeito de que Jesus estava chamando ele? A Bíblia fala que ele foi chamado e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando ele recebe essa notícia, meu querido, ele não ficou protelando, colocando obstáculos. Ele simplesmente se desfez de algo que estava atrapalhando a vida dele. Ele tinha uma capa, e é bem provável que seria o único bem que ele tinha, e essa capa era algo que lhe protegia do frio, da chuva, do vento. Mas isso não lhe serviria naquele momento, porque aquilo poderia atrapalhá-lo de chegar até Jesus. E a Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Quarta coisa, queridos, que nós precisamos aprender aqui. Tem muitas coisas que nós precisamos lançar fora, porque senão nós não vamos alcançar o nosso milagre. Isso fala da incredulidade. Isso fala muitas vezes da indisposição, até mesmo de estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas como assim? Amados, eu fico imaginando, né? Esses dias a igreja está passando por uma situação, né? Quem diria, a igreja no dia de ontem, nessa semana, estava sendo lá no STF julgada, né? Se poderia ou não abrir as portas da igreja para uma reunião presencial, né? E eu estava pensando hoje durante a tarde a respeito disso. Quantas pessoas que colocaram lá na rede social, né? A igreja precisa abrir as suas portas, né? A igreja não pode ficar fechada. Quantas mensagens desse tipo nós vimos aí pela rede, pelas internets da vida. Mas aí eu me perguntei, será que essas pessoas que colocam essas mensagens, realmente, elas são fiéis a esse Deus, a essa igreja que ela tanto está dizendo? Será que qualquer coisa seria motivo para que ela não fosse na igreja? Será, mas eu fiquei pensando nisso, né? Nós brasileiros, nós muitas vezes somos pessoas movidas pelo momento, pelas emoções.
por aquilo que nós vimos outras pessoas colocarem, sem pensar nas consequências daquilo que nós escrevemos ou falamos. Porque no outro dia, aquilo que nós declaramos vai pesar sobre as nossas vidas. Se eu digo que amo a minha igreja, eu preciso amar de fato e verdade a minha igreja. Eu preciso ser fiel a ela, eu preciso ser fiel aos meus irmãos. Não adianta eu falar que amo a igreja, mas eu não tenho a atitude de quem ama de fato e verdade. Não adianta, né? A gente percebe, amados, que Bartimeu estava disposto a receber o seu milagre. Ele se desfez daquilo que estava atrapalhando ele chegar até Jesus. Quantas coisas estão atrapalhando a nossa vida de recebermos o nosso milagre? Eu acho que tem hora, queridos, que você precisa deixar de lado muitas coisas que atrapalham a sua vida de ser abençoado. Eu já estou caminhando para o final dessa reflexão. E fala assim, Jesus respondendo disse, olha que interessante, Jesus fez uma pergunta para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que Bartimeu era cego? Né? É bem provável, é claro que Jesus sabia. Mas ele perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Porque, amados, tem muitas vezes que nós apenas colocamos coisas ou apresentamos situações que lá no nosso interior, na realidade, nós não queremos que aconteça. E Bartimeu foi categórico na sua resposta, eu quero ver. Queridos, nós precisamos ser decisivos naquilo que nós estamos buscando em Deus. Nós precisamos ser determinados. Não podemos ser pessoas, né, que um dia está bem hoje, que um dia queremos isso, amanhã já não queremos mais. Parecemos crianças mimadas, né? Hoje em dia está cheio de crente mimado. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Mas Bartimeu foi rápido na sua resposta. Eu quero ver. Precisamos ser determinados. E por último, amados, e uma coisa muito importante que me chama a atenção, Jesus falou assim, aqui na versão que eu li, não sei se todas as versões estão assim, eu li nessa versão, achei interessante, fala assim no 52. E Jesus lhe disse, vá no teu caminho. Aqui essa versão fala assim, vá no teu caminho, a tua fé te curou. Jesus disse assim para ele, Bartimeu, você já foi curado, segue o teu caminho. Jesus estava dando uma oportunidade para Bartimeu fazer uma escolha de continuar a sua vida da maneira que ele estava vivendo, ou ter uma nova vida, ou ter uma vida completamente mudada. Jesus falou para ele, vá no teu caminho, a tua fé te curou. Olha o que diz o texto na parte final. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu Jesus pelo caminho. Por último de tudo, queridos, está diante de você o seu milagre, sim, mas depois do seu milagre, para que lado você vai? Você vai continuar vivendo a sua vida natural aqui nessa terra? Ou você vai mudar a sua vida de fato e verdade e vai passar a seguir Jesus? Ah, pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Amém? Mas será que você realmente está seguindo a Jesus como deve ser seguido? Eu quero aqui, amados, deixar essa reflexão para você sobre essa experiência de Bartimeu. São pontos que nós precisamos, a cada dia, analisarmos. Se nós queremos um milagre hoje, eu preciso fazer como fez Bartimeu. Como ele fez? A princípio, amados, Bartimeu não sabia se ele poderia sair daquela vida ou não, mas foi-lhe dado a oportunidade e ele aproveitou. O milagre chegou para a vida daquele homem, assim como o milagre chegou para a sua vida nessa noite, com certeza. O milagre também chegou para você nessa noite. E eu quero aqui agora orar, antes de nós orarmos pelos
pelos pedidos. Antes de nós clamarmos aí, se você tem pedido, já vai colocando aí. No final, agora nós vamos orar. Mas antes eu quero orar para essa mensagem que foi aqui levada aos nossos corações. E eu gostaria que você, nesta noite, parasse para pensar um pouquinho sobre o que nós aqui falamos, sobre essa verdade, sobre alguns princípios, né? Eu gostaria que nós orássemos. Feche os seus olhos agora na sua casa. Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por todos os nossos amados irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Eles, Pai, estão aqui ouvindo essa mensagem, foram tocados pela palavra do Senhor, né? Que eles possam receber esse milagre, assim como Bartimeu foi convicto e ele recebeu o seu milagre. Ele foi agraciado com a palavra do Senhor e ele foi vencedor. Que assim seja na vida de cada um desses amados irmãos que está nos assistindo nesta noite. Eu creio que o Senhor já está operando, meu Deus, sobre essas vidas de forma poderosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de orar pelos pedidos, pela corrente, eu quero ainda fazer um apelo. Se você está nos assistindo nessa noite e não tem certeza da sua salvação, está em busca de um milagre para a sua vida, o maior milagre é a salvação da nossa alma. E hoje está sendo colocado diante de você essa oportunidade. Se você hoje reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, eu gostaria que você orasse comigo. Repetisse essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu depois de ouvir essa mensagem, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu peço perdão por todos os meus pecados. E agora, Senhor, transforma a minha vida. Muda-me por completo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero aqui ainda dizer para você, essa decisão é a maior decisão que nós podemos fazer. Eu fiz isso, eu ainda era um pré-adolescente, né? E graças a Deus não me arrependo de ter entregado a minha vida para Jesus. E quando a gente faz isso, muitas coisas mudam. Uma delas é que nós recebemos uma família espiritual, né? Hoje nós não podemos estar no templo, mas estamos nas nossas casas, estamos ligados em espírito. Essa família espiritual. E eu quero me colocar à disposição. Se você está entregando a sua vida aí, no final vai aparecer o nosso telefone, um contato, você pode entrar em contato conosco. Vai ser um prazer para nós poder te ajudar nessa sua decisão. Você pode mandar uma mensagem também, pedindo oração. Você pode mandar uma mensagem falando: eu quero Jesus, eu quero mudar de vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nesse momento então orar, né? Se você tem pedidos de oração, eu vi que tinha aqui alguns, né? A Adriana está pedindo oração para a dona Fátima e o filho dela. Eu vi aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar os demais pedidos, né? Pode ser que tenha muitos pedidos aí, né? Mas eu creio que Deus vai operar. Se você tem algum pedido, se você está buscando algo de Deus, campanha, hoje é dia de você colocar as suas necessidades diante do Senhor. Nós vamos nesse momento orar e Deus vai operar na sua vida, na sua família. Vamos orar pela cidade de Jaú, vamos orar pelo nosso país, vamos orar também por aqueles que estão na Santa Casa, nos hospitais, né, internados com o problema aí da Covid-19, enfrentando essa enfermidade, famílias que precisam, né, de um milagre. Nós vamos estar orando por essas pessoas nesse momento, amém? Então você que tem o seu pedido, você vai colocar diante do Senhor agora, né, e nós vamos clamar juntos. Senhor amado Pai, nesse momento, eu quero orar por cada uma das pessoas que mandaram seus pedidos, ó Deus. O Senhor conhece. Eu não sei, ó Pai,
quais são todos os problemas, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, Pai. Da mesma forma que o Senhor está aqui conosco nessa noite, assim o Senhor está também na casa de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa, nesse momento, tocar aonde está a dor, aonde está a enfermidade. Se for um problema, Senhor Deus, emocional, que o Senhor entre com sua graça, Pai, nesse momento, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo para essas vidas, ó Deus, a certeza da sua proteção. Ó Pai, nós estamos orando nesse momento por todas as famílias. O Senhor conhece, meu Deus, a dificuldade que muitos estão enfrentando nesse tempo de pandemia, Pai. Ó Deus, tanto de enfermidade, como também, ó Pai, problemas, ó Deus, dentro do lar, pela falta de um emprego, Senhor Deus. Ó Pai, pela falta de alimento, meu Deus, às vezes, pessoas que estão passando necessidade. Meu Deus, tem misericórdia dessas famílias. Eu creio no seu milagre, que o Senhor possa visitá-las agora de forma tremenda, suprindo essa necessidade, meu Deus. Nós clamamos nesse momento, Pai, pela nossa cidade, nós clamamos pelo nosso estado, pelo nosso país, meu Deus. Oh, Senhor, eu clamo pela sua graça, para que o nosso país, ó Deus, possa se libertar dessa situação, ó Pai. Ó Deus, pelo nosso estado, Senhor Deus, o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. A tua igreja está sofrendo nesse tempo, Senhor Deus, mas assim mesmo, nós queremos continuar essa missão tão importante, meu Deus, que é pregar o evangelho, seja lá no templo ou até mesmo através de uma rede social. Nós queremos levar a sua glória, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam restauradas nesse momento, meu Deus, que o Senhor visite esse lar agora, essas famílias, ó Pai, e libera a sua cura, o seu milagre sobre cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece a corrente que essa pessoa está colocando diante do Senhor, a necessidade, meu Deus, agora, ó Pai, é mais um passo que ela está dando nesse momento, Pai, é mais um elo dessa corrente que está se fechando, meu Deus, que essa porta venha se abrir em nome de Jesus, e que a vitória seja entregue para essa pessoa, ó Pai. Eu creio, meu Deus, desde já nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Eu creio, amados, que Deus já está operando sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo um milagre aí na sua casa. Deus já está operando poderosamente. Se você der os passos de fé, como nós vimos Bartimeu, ele não hesitou, ele clamou a Deus, ele buscou, ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que você abra a sua boca e você clame a Deus, porque a provisão virá, a resposta virá sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar aqui alguns recados para você. Preste bastante atenção. Como eu falei, amados, né? Estamos num período difícil, né? A igreja está impossibilitada. A gente viu aí o decreto do governador e o nosso prefeito está seguindo o decreto do governador. As igrejas estão impossibilitadas de ter reuniões presenciais. E, amados, essa semana nós recebemos uma orientação do nosso presidente e ali ele colocou algo que eu achei muito importante. Não é algum juiz que determina se a igreja fica aberta ou fechada. Quem deve analisar tudo isso somos nós. Claro, pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas o termômetro, amados, é o que está acontecendo. A gente precisa ser pessoas humanas e agir com sabedoria. A gente precisa nos preocupar com o cuidado, com o bem-estar das pessoas. Então, a orientação que nós temos recebido é que se na sua cidade você percebe que o índice de mortalidade ou até de infecção ainda está num patamar alto, é necessário que nós, igreja, possamos ter sabedoria para lidar com essa situação. E é assim, queridos, que eu tenho agido. Eu sei que pode ser que muitos vão dizer assim: mas o pastor está sendo covarde, né? Nós
não é questão de covardia ou não, é questão de amor ao próximo. É questão de amar a sua vida e saber que Deus ama você também. E com certeza Deus quer o seu melhor, né? Então, em vista do que está aí sendo decretado, esse final de semana ainda estamos em reuniões apenas de forma online, tá bom? Tanto amanhã às 19 horas, vai acontecer a live da Imo Jovem, tá bom? Pelo canal do YouTube. É só você acessar lá. Geralmente a gente coloca o link na nossa página ali ou no WhatsApp. Você recebe o link, você conecta lá e esteja compartilhando, né, amanhã às 19 horas. No domingo, encontro de celebração. Aí também o encontro da ceia. Seria aquele momento em que nós iríamos reunir de forma presencial e fazer uma grande festa. Nós não podemos, mas você pode na sua casa. Já amanhã, prepara lá, né, ou no domingo, o suco de uva e o pão, e na hora da nossa reunião de celebração no domingo, né, nós vamos participar. Nós vamos estar lá na igreja, você na sua casa, e aí você vai participar no horário, né, às 18 horas, né? Às 18 horas nós vamos ter então o encontro de celebração com a ceia. É o dia do quilo do amor também, né? Então, se você tem o quilo do amor preparado para abençoar alguma família, você pode passar na igreja e deixar lá no horário. Às 18 horas nós vamos estar lá. Ou pode entrar em contato conosco. Nós podemos passar na sua casa e recolher esses alimentos para abençoar famílias. Irmãos, é importante isso. Tem muita gente que está passando fome, que precisa da sua ajuda. Se você, com certeza, abrir, né, os seus celeiros, Deus vai multiplicar sobre a sua casa. Eu creio nisso, amém? Então, domingo, às 18 horas, eu conto com a participação de todos. Você vai convidar todos os seus amigos, você vai compartilhar essa live que nós vamos fazer no domingo e essas pessoas também vão receber a palavra do Senhor, amém? Domingo, então, às 18 horas, né? Amém? Se tiver mais alguma coisa, nós vamos estar comunicando pela rede social, você fique atento ali. É importante que você compartilhe tudo aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos notificado ali, para que o Evangelho do Senhor possa alcançar muitas vidas. Amém? Nós vamos nesse momento orar, terminando essa reunião maravilhosa. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite, né? E vamos orar para que Deus possa abençoar esse restante de noite e o dia de amanhã. Senhor amado Pai, muito obrigado, meu Deus, pela sua infinita graça, pelo seu amor, pela sua presença, Senhor. Tenho certeza que o Senhor esteve presente em nosso meio, aqui na minha casa, na casa de cada um dos irmãos, ó Pai. Que o Senhor esteja liberando a tua paz, a tua bênção, meu Deus, a sua proteção sobre essas vidas. Que o Senhor possa guardar cada um dos irmãos. Oramos pelas nossas reuniões que vão acontecer nesse final de semana, que sejam reuniões tremendamente abençoadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima, meu amado irmão.